agora acionar a Joana de Assis, direto da redação de São Paulo, para a gente falar também do clássico, do outro clássico que teremos, este pela Supercopa, valendo o primeiro título nacional da temporada entre Palmeiras e São Paulo, também no Mineirão, né, Joana? Bom dia para você. Esse no dia seguinte, no domingo, com grande expectativa. Um clássico que vai colocar à frente dois treinadores interessantes, mais do que interessantes. Abel já precisa de muitas definições para ele. Mas eu te dou bom dia e já a gente fala um pouquinho mais com relação a esse encontro. Joana, bom dia. Bom dia para você, Débora. Alô, Fredo, seja bem-vindo de volta. Para vocês, amigos do Sport TV News. Com certeza, muita expectativa para esse jogo, que deve ser interessante, até porque o Carpini, apesar de jovem, não ser tão mais, né? A diferença de idade não é tão grande assim. São dois treinadores jovens, mas obviamente o Abel construiu aí uma carreira muito sólida, né, no futebol brasileiro. É absolutamente um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, com 9 títulos importantes pelo Palmeiras em 3 anos, ou seja, ele ganha muito em pouco tempo, não passou nenhum ano em branco, muito pelo contrário, pelo menos 2 títulos por ano. E o Carpini, que é esse cara que está tendo a primeira oportunidade num time grande, é um grande admirador de Abel. E uma das coisas que a gente pode conversar aqui é exatamente o fato dele ser estudioso do Abel Ferreira. E foi um ponto que o Abel levantou na coletiva pós-jogo, depois da vitória do Bragantino, né, em cima do Bragantino por 1-0. Ele foi perguntado desse duelo e aí ele tenta desconversar um pouquinho o Abel, mas ele fala, olha, ele conversou com membros da comissão técnica. A verdade é que, né, sem saber que esse duelo aconteceria tão cedo, embora tenha acontecido o ano passado quando ele estava na Água Santa, mas agora a diferença de instituições é gigantesca, mas ele sempre estudou e teve uma abertura com a comissão, então teve acesso a materiais de estudo do Palmeiras. Então é isso que o Abel quis dizer na coletiva, falou, olha, ele me conhece mais do que eu conheço ele, não tanto em relação ao tempo de trabalho, embora isso seja um fator importante, mas também porque o Carpini teve acesso ao material do Palmeiras, né, há um tempo atrás, porque ele é um interessado e admirador do trabalho do Abel. Maravilha. O Lages falou que o Larcamón é o técnico mais jovem, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, por menos de um mês em relação ao Carpini. Os de 39, os moços de 39 anos. Quase menos de um 40. mês em relação ao Carpini. E o Abel tem 45, né? Então não é uma diferença absurda. Não. Mas nesse tempo também o Abel conquistou muita coisa, né? Se consolidou aí, se colocou definitivamente nesse cenário dos maiores treinadores da nossa história. E o Carpini, lá atrás, quando começou essa trajetória de treinador, ele já mirou no Abel, falou, esse cara aí, quero aprender com ele. E agora os dois de novo, né? Porque eles já se enfrentaram ano passado na final do Campeonato Paulista. O Carpini pelo Água Santa, né, um time humilde que alcançou uma final, venceu o Palmeiras no primeiro jogo e depois acabou sendo goleado na segunda partida, quando o Palmeiras se consagrou bicampeão paulista. Vamos ver mais detalhes desse encontro de Abel Ferreira e Thiago Carpini na reportagem que o Vinícius Bueno produziu pra gente. Vamos ver. Menos de um ano depois, Abel Ferreira e Thiago Carpini voltam a se enfrentar a uma final. A decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa na última temporada colocou o jovem treinador em evidência. Mesmo com o vice, Carpini foi eleito o melhor técnico do estadual. Na época, ele fez uma postagem emocionante nas redes sociais, agradecendo o adversário desse domingo pelo respeito e o aprendizado. Os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica. A final da Supercopa Rei nesse domingo será o 6º jogo entre os dois treinadores. Nos outros 5 confrontos foram 3 vitórias do Abel e 2 do Carpini. Puxou pro pé direito, bateu no gol! Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa mesma prateleira. Aos 39 anos, o Carpini busca a primeira conquista como técnico. O Abel é 6 anos mais velho e tenta o 10º título. Quem vai levantar a taça da Supercopa, nós só saberemos no domingo. Mas com a postura respeitosa desses dois jovens treinadores antes de mais uma decisão, quem ganha o futebol.
Joana, conta pra gente quem é esse elemento infiltrado na comissão do Abel que conversa com o Carpini. Não é infiltrado e você vê o sorrisinho do Abel, é com conhecimento do Abel. O fato é que o Carpini teve acesso a materiais, né, do Palmeiras via membros da comissão técnica. Então, é como se ele tivesse feito um estágio com a comissão técnica, aprendeu alguma coisa, como fez em vários outros lugares o Carpini, que ele é um grande estudioso do futebol. Eu acho que o Carpini aparece como esse respiro, né, da nova geração de treinadores, que a gente está sempre cobrando, né? Quando um time brasileiro perde um treinador, a gente acaba repetindo os nomes, e o Carpini, ele surgiu aí nesse cenário recente, por causa do ano que ele teve ano passado, que foi muito especial. Chegar a uma final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, vencendo o primeiro jogo, com um time com investimento infinitamente menor do que o Palmeiras, é óbvio que foi histórico, né, para o clube e para a carreira dele. Ele deu um grande cheque ali, foi para o Juventude estava na zona do rebaixamento quando ele assume, e ele não só tira o time da zona do rebaixamento, como entrega ali na Série A. Então ele foi mostrando esse desenvolvimento de trabalho, foi ganhando respeito, recebeu outras propostas, né? Poderia ter ido para o Santos, chegou a ser sondado pelo Cruzeiro em algum momento também. Então o nome do Carpini começou a aparecer no radar. E o São Paulo surpreende, sai um pouco do perfil de contratações e faz uma aposta no treinador jovem. E essa matéria do Vini resume esse sentimento que foi expressado pelo Abel na coletiva quando ele é perguntado. Olha, eu não posso falar muita coisa, mas com um sorriso no rosto, porque tem um respeito mútuo, obviamente. E o São Paulo, não o São Paulo do Carpini, mas o São Paulo do Dorival, que o Carpini até tem mantido bastante, né? A gente ainda vê muito do trabalho do Dorival nesse São Paulo. Foi um time que, esse sim, apresentou alguma dificuldade ao Abel. Em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras, mas na Copa do Brasil o São Paulo se deu melhor. E falando em Dorival, ele vai ter um trabalho no final de semana em Minas. Vai estar no Mineirão. Ali tá mais fácil. Né? Mas, exato. De repente ele até faz o Clássico, depois faz a Supercopa. Já fica lá. Aliás, esse jogo não poderia ser em São Paulo de jeito nenhum. Esse jogo teria que ser fora de São Paulo. Porque São Paulo, como é que você vai fazer um jogo desse com torcida única? Sim, sim. Então, obrigatoriamente, teria que ser fora de São Paulo. Mas seria lindo se fosse em São Paulo, com 2 torcidas, como historicamente, né? Seria melhor até. Exatamente. Seria melhor. Mas, enfim, Dorival vai tá por lá para ver essa partida. Ele que agora está observando os jogadores. Agora, esse São Paulo já impôs alguma dificuldade ao Palmeiras, Lofiredo. Porque talvez seja o time dos times paulistas o que mais impõe dificuldades ao Palmeiras. Então, já conseguiu vencer o Palmeiras em decisão, já levou de 5 também. Mas, enfim, é um time eliminou o Palmeiras em 2... A Copa do Brasil também. Acho que eu tô com um delayzinho aí agora, né, gente? E, sem dúvida, é um time paulista que consegue colocar mais dificuldade para o Palmeiras. Dos 2 lados, né? Vamos dar uma olhadinha na provável escalação e a gente comenta as possibilidades que o São Paulo tem com o Carpini, Rafinha na lateral direita. Uma escalação bem... É o mais forte, né? Esse é o time exatamente que entrou em campo contra o Corinthians. Contra o Corinthians? Exatamente esse time. Exatamente. Por que no caso do São Paulo, eu acho que a escalação é um pouco mais fácil da gente determinar, né? O Rafinha, ele voltou no Clássico, inclusive ele jogou só 45 minutos, né? É um jogador que tem tido a atenção aí também de departamento médico e tal, mas ele foi poupado exatamente para poder ter condições de jogar esse Clássico nos 90 minutos. E o Igor Vinícius não é uma opção. Tem o Moreira, caso aconteça alguma coisa com o Rafinha, ele sinta alguma coisa, mas assim, Rafinha estabelecido na lateral direita, assim como o retorno do Arboleda, tá? O Diego Costa, ele tem ido bem, mas ele tem opções, né? O Alan Franco, por exemplo, ele foi titular em 3 partidas. Poderia pintar ali, mas a tendência é que o Diego Costa permaneça. O Wellington foi titular em todos os jogos, então permanece. Esse meio-campo aí também é muito fixo no São Paulo, essa dupla Pablo Maia e Alisson. O Luiz Gustavo entrou muito bem quando teve a chance, inclusive fez 2 gols nos 2 jogos que ele disputou, mas eu acho que ainda não ganha vaga, tá? Mas tem essa questão no meio campo, acho que o Luiz Gustavo é um cara que entrou muito bem e pode ser um cara de segundo tempo, até porque o Alisson também
costuma ser substituído no segundo tempo por questões físicas. Aí na frente eu acho que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que é Rato, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Tem Ferreirinha com opção lado esquerdo para entrar no segundo tempo, tem Nicão como opção para entrar no segundo tempo lado direito, mas eu não vejo dúvida, e o Galopo também para a vaga do Luciano, tudo opção. Se o São Paulo precisar de pernas frescas, precisar dar um up no segundo tempo, mas assim, o time que começa, acho muito difícil que seja algo diferente do que a gente está vendo aqui, que é o repeteco do time que começou o jogo contra o Corinthians. Com o Caleri querendo fazer a comemoração da coruja de novo? É. Temos isso agora. Coruja. Coruja, para jogos noturnos, é melhor. Mais atenta. Esse time também me parece... O São Paulo agora tem... Agora não, já tinha desde o ano passado. Mas tem boas opções para substituir, para mudar panorama de jogo. Tem um elenco maior do que o Palmeiras. O Palmeiras tem menos peças, o Abel gosta de trabalhar com esse elenco mais restrito, e o São Paulo eu diria que tem mais opções, mas Palmeiras, para mim, se você pegar time por time, apesar do Palmeiras, por exemplo, não ter o Endrick, Palmeiras tem uma certa superioridade, até porque também é um trabalho desenvolvido de muitos anos. O São Paulo tem uma base do ano passado, mas com outro treinador, que está dando continuidade ao trabalho do Dorival Júnior a princípio. Mas, de qualquer maneira, faz diferença. E teremos uma novidade nessa partida, que é a matéria que está, inclusive, publicada no GE. Globo, mostrando que as decisões do VAR vão ser anunciadas pelo árbitro da partida para que o público consiga entender por que o árbitro tomou tal decisão. É um recurso que está estreando por aqui em competições brasileiras. Existe uma expectativa de que, inclusive, seja utilizada, adotada na Série A do Brasileiro e na Copa do Brasil. É o plano da comissão da CBF. E que já chegou a ser testada em algumas outras competições. No Mundial de Clubes, a gente teve, na Copa do Mundo Feminina. Um incremento, né? A gente já tem a imagem, a gente vai conseguir ter também a explicação do árbitro, logicamente, sem delongas, né? Uma coisa muito pontual, para que se saiba, bom, foi por isso. Não sei se resolve a bronca do torcedor, mas é mais um recurso. Pelo menos fica mais explicado, não, principalmente para quem está no estádio. Exato. Quem está vendo pela televisão, óbvio, tem a explicação dada pelos comentaristas, pelo narrador, pelo comentarista, pelo repórter que está ali embaixo. Tem alguém para explicar aquela decisão. No estádio, você fica muito perdido. Você vê o lance e, assim, a sensação... você fica com a sua opinião do lance, já é alguma coisa, né? Se você vendo o lance pelo telão. Mas não vem a explicação do árbitro, do motivo de tomar aquela decisão. Acho que tem na NBA isso, NFL também, né? Nos Estados Unidos, os esportes que começaram a usar esse recurso anteriormente já desenvolveram dessa maneira, né? Vai criando hábito, né? A gente aos pouquinhos vai criando hábito, vê o gol, olha para a tela, já espera, comemora uma vez, segura, comemora de novo, não é o mais legal, para dizer a verdade. Principalmente em impedimento. Quando um assistente anula um gol em impedimento, aquilo me deixa revoltado. Porque se vai ter a revisão do gol, para que o assistente levanta aquela bandeira? Só para a gente parar e não comemorar, para depois ficar sabendo que podia ter comemorado. Porque ele é orientado nesse sentido, decisão de campo, soberana.